Todos nós, quando chegamos no final do ano, nós pensamos se aquilo que a gente fez valeu a pena, sim ou não? A gente olha para trás e começa a refletir e pensar em algumas coisas. Puxa, será que esse ano foi um ano bom? Será que esse ano foi um ano ruim? Será que esse ano, como foi esse ano? O que Deus fez nas nossas vidas? Quais foram os testemunhos? Quais foram as grandes vitórias? Quais foram as grandes derrotas? Quais foram as grandes lutas, as grandes guerras? Chega no final do ano, a gente começa a avaliar tudo aquilo que a gente fez, não é assim? Ou sou só eu? A gente começa a pensar, será que eu podia ter feito mais? Será que eu podia ter investido mais meu tempo? Será que eu podia ter feito coisas diferentes? O que eu podia ter feito de diferente? O que eu posso fazer em 2022 melhor do que eu fiz esse ano? O que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra do Senhor para mim para o próximo ano? Chega no final do ano, a gente fica reavaliando tudo aquilo que a gente fez, baseado naquele longo ano que a gente teve. E eu tenho a certeza que nós, até eu e o Jeder estávamos conversando hoje à tarde, né, de como 2020 e 2021 parece que passou muito rápido. Às vezes a gente se lembra de algumas coisas e parece que foi ontem, mas fazem 2 anos. Parece que esses últimos 2 anos foi um ano de um aceleramento, assim, de uma forma diferente, passou muito rápido. E chega no final do ano, a gente pensa, meu Deus, será que o que o Senhor tem para mim? O que aconteceu? Será que eu podia ter vivido melhor, de uma melhor maneira, para te agradar mais? Ou eu fiz tudo aquilo que eu tinha para fazer e o final do ano se aproxima? E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, é que mais importante do que acumular tesouros na terra, é acumular tesouros no céu. Eu e você somos daqueles que não iremos passar a nossa vida pensando simplesmente em nós mesmos, nas coisas da terra, mas eu e você viveremos a nossa vida para acumular tesouros no céu. Amém? Então fala para o seu irmão do lado, você vai acumular muito tesouro no céu. Amém? Isso é melhor do que um carro para 2022, amém? Amém. Rubinho está aqui junto com a gente, lá de São José do Rio Preto. Faz assim com a mão, Rubinho. Ele foi com a gente lá para o Maranhão. Ele está indo para missões segunda-feira para Manaus, Amazonas. Vai servir os ribeirinhos lá. No final do culto a gente vai orar por ele. Ele não é aquele missionário que a gente ia trazer do Maranhão. Rubinho é amigo nosso, ficou uma semana na minha casa, lá de São José do Rio Preto, da Igreja Celeiro Church. Ele traz um abraço do pastor Rafa também. Mateus 6, 19 até o 23 é o que a gente vai ler hoje. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, grandes trevas serão. Aleluia. Senhor, abençoa a tua palavra. Prepara o nosso coração, que a tua palavra gere frutos em nós e que possamos viver de acordo com a tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Primeira coisa que a gente pensa nesse texto é que a gente precisa desmistificar é que Jesus não condena as riquezas. Jesus não condena as riquezas. Ele diz para que a gente não acumulasse tesouro na terra, mas sim nos céus. Amém? Mas Jesus não tem problema com rico. Porque se Jesus tivesse problema com rico, ele estaria fazendo acepção de pessoas, sim ou não? Ele tem problema, sabe com quem? Com quem tem o seu coração nas suas riquezas. É aí que está o problema, porque o dinheiro não é problema. O dinheiro é bênção, sim ou não? Quantos querem dinheiro? Digo amém. Dinheiro é bênção. Mas o problema é aquela nota tão pequena ter o nosso coração e a gente se tornar um escravo do dinheiro. Um escravo de mamão. Jesus não tinha problema com a riqueza terrena. Mas ele diz que mais alta e mais importante
é acumular tesouros no céu. Porque a nota de dinheiro é muito importante, mas uma hora, quando você começa a usar muito, parece que tem menos, né? Nota velha, parece que tem menos no mercado, sim ou não? Parece que tem menos, tá com menos nota velha no mercado. Mas o dinheiro, uma hora, ele vai ficando velhinho, o que acontece? O banco vai, leva, por quê? Senão ele desfalece e arrebenta. A traça e a ferrugem, elas corroem os nossos tesouros da terra. As nossas roupas, o que ela vira? Vira pano de chão, ó. Vira pano de chão. Tudo aquilo que a gente tem, ela vai se corroendo. A nossa casa, se a gente não cuidar da nossa casa e manter ela limpa e manter ela bem ajustada, o que vai acontecendo? Ela vai se deteriorando, sim ou não? A pintura vai se deteriorando, sim ou não? O carro, se a gente não for dando manutenção, o que acontece com o nosso carro? Vai se deteriorando, a ferrugem vai comendo. Eu lembro que quando a gente casou, a gente não tinha garagem ainda, e então o carro ficava no sol. O que acontece quando o carro fica no sol? Queima, vai queimando a pintura. Andréa Farias, cadê a Andréa Farias? Está dando aula para as crianças, né? Está dando aula para as crianças. Ela também não tinha garagem. O que ela fazia? Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, ela lavava o carro e passava pano para não queimar no sol. Olha que testemunho. Eu não tenho essa coragem, não. Eu nunca fiz isso, não. Mas o carro e tudo aquilo que a gente faz na terra, um dia vai passar. Tudo aquilo que a gente fez nessa terra, pensando em nós mesmos, um dia vai passar. Mas é muito importante que Jesus não condena a riqueza. Ele só nos lembra que há um tesouro maior. Se investirmos nos céus, estaremos acumulando tesouros no céu. Lucas capítulo 12, abra comigo, versículo de 13 a 21. Nós vamos ler bem rapidinho. A parábola do rico tolo diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não, preste atenção nisso, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. Então ele começou a pensar: o que eu farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, come, beba e aproveite a vida. Faça aquilo que te faz feliz. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem a sua alma será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Misericórdia. Quem é rico para si mesmo não ajunta tesouros para com Deus. Mas quem é rico para os outros, esse ajunta tesouros nos céus. Quem tem muito para compartilhar, entendeu o que é o reino de Deus. Deus não tem problema com riqueza. A gente aqui tem problema. Porque se a gente falar dinheiro, às vezes a gente fica com o coração apertado. Mas não é sobre dinheiro que eu estou falando nessa noite. Estou falando sobre um tesouro celestial. Sobre algo que é muito maior. E eu quero que você entenda que aquele que só pensa em si, o que o homem rico ele fez? Ele fez: bom, eu tenho bastante, eu vou produzir ainda mais, vou ter um celeiro ainda maior, não vou dar a ninguém, e vou destruir, vou construir, e isso vai me bastar, vou comer, vou beber, e é isso. É a minha vida. Mas qual era o ideal? Deus deu muito para aquele homem, para que ele
compartilhasse. Tudo aquilo que Deus te deu é para que você compartilhe. Isso não fala apenas de recursos, isso fala da sua vida, isso fala de quem você é, dos dons, das habilidades que Deus te deu, da maneira única que Deus te criou. Tudo que Deus depositou dentro de você é para servir a outras pessoas. É para servir a tua família, é para servir a tua igreja, é para servir na tua escola, é para servir no teu trabalho. Tudo que Deus te deu é para servir a outras pessoas. A gente precisa ter essa mentalidade, sabe? Sábio, preste atenção nisso. Sábio é aquele que morre vazio. Tolo é aquele que morre cheio. Sábio é aquele que vai para o último dia da sua vida e treinou todo mundo que ele podia treinar. E discipulou todo mundo que ele podia discipular. E abraçou todos aqueles que ele poderia abraçar. E amou todos aqueles que poderia amar. E doou tudo aquilo que ele podia dar. Por quê? Porque ele morreu vazio. Jesus, quando morre na cruz, nem roupa ele levou. Jesus, ele treina os 12 a um ponto de que, depois que Jesus os treinou tanto, amou tanto, discipulou tanto, abraçou tanto, deu novas oportunidades, a um ponto de que os discípulos fizeram obras maiores do que Jesus. Por quê? Porque Jesus foi um homem que morreu vazio. Jesus foi um homem que deu tudo de si na sua vida, mas em favor do reino. Sabe, eu quero te encorajar nessa noite, para que você entregue tudo aquilo que você tem, a tua vida, os teus dons, os teus talentos, em favor do reino de Deus. Porque aquele que entrega em favor do reino, jamais vai se arrepender. Sabe, se tem uma coisa que a gente não se arrepende, é de tantas vezes que a gente serviu outras pessoas ao longo desse ano. Não é assim? Tantos abraços, você se arrepende de dar um abraço em alguém? Você se arrepende de amar alguém? Não, por quê? Posso te dar uma boa notícia? Todas as vezes que você fez como se fosse ao Senhor, de todo coração, você estava acumulando uma recompensa no reino dos céus. Então, ao longo de 2021, aquilo que realmente importa não é aquilo que a gente construiu para a gente mesmo, mas é aquilo que a gente construiu para o reino de Deus. Porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Quem semeou no reino esse ano, está colhendo. Mas a recíproca também é verdadeira. Quem não semeou nada em ninguém, posso te dar uma notícia? Não vai colher nada. Mas você é daquele que semeia, você é aquele que planta amor, você é aquele que desenvolve a sua vida para o reino, você é aquele que gasta, que serve, que investe no reino de Deus, e você vai ser recompensado por tudo aquilo que você entregou em 2021. Não estou falando só de recursos, estou falando da sua vida, do seu tempo, do seu amor dedicado a outras pessoas. Se tem uma coisa que o nosso Pai Celestial sabe fazer, é recompensar os filhos que Ele ama. Descansa, porque a tua recompensa está garantida no reino dos céus. Tudo aquilo que você serviu, tudo aquilo que você fez por amor a Jesus, Ele te recompensará. Aleluia! Jesus morreu na cruz vazio. Sabe, eu tenho um exemplo muito forte de papai, meu pai, Valmir Martins. Se teve uma coisa que meu pai fez, foi morrer vazio. Meu pai entregou tudo aquilo que tinha. Meu pai treinou todas as pessoas que ele podia. Meu pai fez tudo aquilo que ele podia fazer em vida. Que esse testemunho inspire a sua vida, para que você não entre 2022 pensando, a partir desse ano eu vou começar a entregar mais e doar mais a minha vida, sabe? Não espere um novo ano para dedicar mais a tua vida ao reino. Dedique a tua vida a partir dessa noite, amém? Ele foi um exemplo para nós de um homem que morreu vazio. E aonde, segunda coisa que eu aprendo com esse texto, lá de Mateus 6, onde dedicamos o nosso tempo, aí está o nosso coração. Onde a gente investe o nosso tempo, aí está o nosso coração. Voltando lá para Mateus 6, 21 e 22, diz assim, ó, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
Então fala sobre aonde a gente deposita a nossa vida. E a moeda mais cara nos dias de hoje é o tempo. Você recebe pelo tanto de tempo que você trabalha, sim ou não? As redes sociais, elas recebem de que forma? Para ter o seu tempo. Porque quanto mais tempo você passa numa rede social, mais anúncio vai ter e mais eles vão receber. Tudo, a moeda de troca nos dias de hoje é atenção e tempo. E aonde a gente dedica o nosso tempo, a nossa atenção, é aí onde está o nosso coração. Então, como eu sei se o Senhor é o primeiro lugar da minha vida? É se Ele está no primeiro lugar do meu tempo. Aonde os meus olhos estão, aonde eu tenho dedicado a minha vida, aonde eu tenho dedicado os meus recursos, aonde eu tenho dedicado o meu tempo, a minha habilidade, o meu melhor tempo, é aí aonde está o meu coração. Onde está o meu coração, onde estão os meus olhos, aí está o meu coração. Quando você dedica a sua vida ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu tesouro está aí. Mas quando você dedica a sua vida simplesmente a você, o seu tesouro está no orgulho. Mas nós não somos assim. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E eu tenho a certeza que o primeiro lugar da tua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos nos lembrar que os nossos olhos sempre precisam estar voltados para o reino, para Jesus, porque tudo aquilo que nós fazemos é para Jesus. Não existe mais uma divisão entre o santo e o profano. A Igreja Católica, no primeiro século, ela quis fazer essa divisão. Ela quis dividir entre a vida santificada e a vida mundana. Entrando dentro da igreja, eu sou santo. Saindo dentro da igreja, não sou mais. Meu trabalho não é santo. Agora, na minha casa, eu sou. Não, eu vou para assistir um filme, não sou mais santo. Não, irmãos. Para quem é espiritual, tudo é espiritual. O seu trabalho é uma forma de adoração a Deus. O servir na tua casa, lavar a louça, que os homens, toda essa igreja maravilhosa, lavam a louça, aleluia, glória a Deus. Acho que eu ouvi só as mulheres dizendo amém. Mas quando a gente faz essas coisas, isso é espiritual, gente. Lavar a louça é espiritual, amém? Quanto aí já teve encontro com Jesus lavando louça? Eu já. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, diz que quem semeia pouco, colhe, mas quem planta muito, colhe muito. É simples. A lei da semeadura, ela é inevitável. Quem semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Quem semeou com fartura, esse ano, 2021, está colhendo com fartura. Quem semeou pouco, está colhendo pouco. É uma lei que vem do Senhor. Por quê, irmãos? Às vezes você olha assim e pode pensar, mas Mateus, eu semeei bastante esse ano, mas parece que eu não tive nenhuma colheita. Eu servi e parece que a situação lá em casa não mudou. Parece que aquilo que eu estava pedindo ainda não aconteceu. Mas eu não deixei de servir, eu não deixei de fazer, eu não deixei de dedicar minha vida, eu não me deixei voltar atrás para o caminho, eu não deixei nada disso. Entenda algo. O tesouro que você está acumulando não é na terra. O teu tesouro que você está acumulando é muito maior do que os tesouros da terra. Você, quando serve ao Senhor, está acumulando tesouros no céu. É no céu que você está acumulando tesouros. Então, às vezes, você pode pensar que não colhi aquilo que eu plantei. Mas eu tenho a convicção, se tem uma coisa que nosso Deus Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. Eu sei que a salvação, ela é pela graça. A gente não precisa fazer nada para que a gente possa ser salvo. O Senhor veio ao nosso encontro, então a gente se arrependeu. A salvação é pela graça, não é pelo nosso esforço. Mas participar desse reino te custa tudo. Te custa toda a sua vida, te custa a sua dedicação. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, precisa ser o menor no reino da terra. Aquele que quiser vir após mim, o que precisa fazer? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
a porta continua estreita. A porta que é larga é a porta do inferno. Estar no cristianismo é continuar a andar na contramão do mundo. Quando você está com o Senhor, você está contra o mundo. Isso é inevitável. É inevitável. Então, quando nós entendemos que existe uma parte que é nossa, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos pensar naquilo que o Senhor tem para nós. Ele nos concedeu a sua graça e nós somos salvos pela graça de Deus. Jesus é a porta da salvação, mas Jesus também é o caminho. E eu tenho a convicção, se nesse ano você lançou sementes no meio do caminho, se você lançou as sementes chorando com lágrimas, você vai colher os seus frutos com alegria. Porque quem semeia com lágrimas, certamente colherá os seus feixes com alegria, com júbilo. Mas o que eu e você precisamos entender é que a nossa vida não se resume a 70, 80, 60 anos. A nossa vida é uma vida eterna. Pode ser que você não tenha visto a colheita no reino material. E pode ser que você nunca vai ver. Mas quando você chegar no reino dos céus, tudo aquilo que você fez aqui vai ecoar para a eternidade. Porque maior do que você ser rico aqui, é você ser rico no reino dos céus. Só que tem uns que querem ser ricos aqui e vão ser pobres no reino dos céus. Mas eu e você vamos ser pobres aqui, mas ricos no reino dos céus. Sabe, é muito mais bonito uma mensagem onde eu dissesse para você que Deus tem promessa, vai te dar carro, prosperidade, 2022 você vai ter 32 carros. Não, eu desejo que você acumule tesouros no reino dos céus, porque lá a traça e a ferrugem, ela não corroem. O nosso Deus, Ele é galardoador, mas é que a gente tem uma mentalidade muito humana ainda. Às vezes a gente prefere as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Às vezes a gente se alimenta das coisas da terra e não do céu, mas eu quero te lembrar que tudo aquilo que você fez, de todo o coração, o Senhor está guardando uma herança para você. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, acompanhe no telão. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso inclui lavar louça, amém? Hoje o manto está forte. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Façam para quem? Para o Senhor, não para as pessoas. Como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que vocês, cada um de vocês, receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Jesus que vocês estão servindo. Fala assim: eu vou receber uma recompensa da herança. Quando você serve pessoas fazendo a Jesus de todo o coração, existe uma herança separada para você no reino dos céus. E isso é muito mais alto do que as riquezas da terra. Eu gosto muito de uma frase que eu ministrei, são coisas que a gente nunca vai entender, mas ministrei sobre esse tema uma semana antes do pai falecer, porque estamos com tanto medo da morte, uma frase de Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Essa continua sendo a nossa oração. Sabe qual é a minha oração para você? É para que o reino da terra não te vislumbre mais, mas que a eternidade seja o objetivo, o alvo, aquilo que você ambiciona, seja o reino e acumular tesouros no reino dos céus. Deus grava a eternidade nos nossos olhos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, e preste atenção, no tempo certo faremos a colheita. Percebe a condicional? Se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Quantas vezes a gente se cansa? Mas sabe por que a gente não vai se cansar? Porque a gente não vai olhar para as pessoas.
a gente vai olhar para a nossa herança eterna. Isso vai trazer motivação aos nossos corações. E todos nós, então, a terceira coisa é, todos nós trabalhamos por uma recompensa. E chega o final de ano, né, as empresas, elas vão bonificando seus funcionários. Graças a Deus a gente conseguiu, como Associação Assistencial Boas Novas, ajudar e trazer uma lembrança muito linda, trazer um presente, uma oferta para cada funcionário da associação, também para quem serve integralmente na igreja. A gente conseguiu, graças a Jesus, graças a vocês, a gente tem honrado os nossos compromissos, e chega no final do ano, a gente vai sendo honrado, a empresa tem festa de final de ano, tem aquelas coisas, e todo mundo tem aquela recompensa, mas eu tenho certeza que você não trabalha por aquela recompensa. Aquela recompensa não é aquilo que te motiva todos os dias, mas nós trabalhamos por uma recompensa maior. E todos nós precisamos visar essa recompensa, e nós lemos aqui que existem tesouros celestiais, existe uma herança guardada para cada um de vocês, existe uma herança no reino dos céus, mas a pergunta é, que herança é essa? Que herança é essa? Que tesouro é esse? Que tesouro é esse de valor? Que herança é essa que está preparada para cada um daqueles filhos que não desanimam, que não cansam de fazer o bem, que passaram 2021, 2020, 2019, toda a sua vida, gastando a sua vida, fazendo o bem, fazendo aquilo que diz a palavra? Que herança é essa que fez Moisés recusar o cargo de príncipe do Egito? Que herança é essa? Hebreus capítulo 11, versículo 24. Põe para mim em lupa, por favor. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés era para ser um neto de Faraó, um príncipe do Egito. Olha, 25, por favor. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu ser maltratado ao ser filho de rei. Mas por que Moisés fez isso? 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Aleluia. Ah, meus irmãos, queria que seus olhos fossem abertos nessa noite, que você pudesse enxergar as recompensas celestiais. Você não se apegasse mais à vida daqui, porque existe uma recompensa que Moisés e tantos homens e mulheres de Deus recusaram os manjares dessa terra, recusaram o pecado, recusaram as experiências daqui para alcançar um tesouro maior. A minha oração é para que os teus olhos sejam abertos hoje e que você veja as maravilhas preparadas para cada um de vocês. Que seus olhos sejam abertos para contemplar essa herança maior. Que recompensa é essa de preferir ser maltratado ao ser filho, ao ser neto do rei? Que recompensa é essa que fez Estevão preferir as pedras, preferir a pena de morte ao negar a sua fé? Que recompensa é essa que fez Estevão ir diante do sinédrio e mesmo em meio à morte e a pedradas, não negar a sua fé? Que recompensa foi aquela que mesmo diante da morte iminente, Estevão, cheio do Espírito Santo, continuava ministrando a palavra do Senhor? Que recompensa é essa que fez Estevão ver a sua vida como nada para ganhar um tesouro maior? Que recompensa é essa?
E quando Estevão estava ministrando no seu último discurso, um discurso cheio da presença do Espírito, e então ele estava sendo apedrejado, estava sendo morto na frente de Paulo, e todos estavam ali com seus dentes serrilhando com muita raiva. Estevão podia ter negado a sua fé, abandonado a fé, e eu tenho certeza que eu e você iríamos dizer: tá certo, Estevão, você ia morrer, não, para de pregar, por favor. Mas Estevão estava com seus olhos abertos, e ele disse: Pai, perdoa o que eles fazem, eles não sabem o que eles fazem. E então, quando Estevão estava morrendo, o céu se abriu. E então, Jesus, vendo a morte do primeiro mártir da história cristã, Jesus que estava sentado no trono, ele olha para Estevão e se levanta do trono e abre os braços e recebe Estevão de braços abertos. Que recompensa é essa que fez Estevão morrer para que ele pudesse ver os céus abertos? Que recompensa é essa que mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às angústias, a gente continua servindo ao Senhor? Que tesouro é esse que nós estamos almejando e buscando? Que recompensa é essa que fez uma mulher norte-coreana? E eu quero que você ouça esse testemunho que aconteceu há 2 semanas atrás, na Coreia do Norte, onde o evangelho é proibido de ser pregado. E eu vou ler na íntegra. Que recompensa é essa que fez essa grande mulher de Deus, que nunca teve e nunca terá o seu nome divulgado, mas ela almejava essa recompensa. O lábio dela estava retalhado. Os policiais seguraram em seu cabelo e bateram em sua cabeça contra as barras da cela. Um deles mandou que ela colocasse a mão no chão. E ele pisou nela e girou os pés 90 graus. E todos os dedos delas se quebraram. Ela não teve direito a tratamento médico. E diz a testemunha que chegou a falar para ela que ela não liderasse mais a igreja clandestina. Mas ela me disse que ainda haviam membros e ovelhas a serem cuidados. Um tempo depois, ela morreu após ser espancada severamente por funcionários do Ministério da Segurança do Estado. Que recompensa é essa que faz uma mulher olhar para as suas ovelhas e dizer: eu não posso deixá-las sozinhas? E eu quero que você abra em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Que diz assim: e eu vou mostrar para você que recompensa é essa. Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, e essa herança está reservada para mim, para você, para Estevão, para a norte-coreana, para todos aqueles que decidiram e decidem a servir ao Senhor e não olhar para trás. Estão destinados a uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e está reservada nos céus para cada um de vocês. Essa herança está reservada para cada um de vocês, que são guardados pelo poder de Deus. O Senhor está te guardando para uma herança muito maior, mediante a fé, para a salvação,
preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram. Mas entenda, no tempo presente, por um breve período de tempo, se necessário, vocês passarão por muitas provações. Mas por que vocês precisam passar por provações? Por que nós estamos nesse corpo ainda? Por que nós não fomos para o céu assim que nós recebemos a Jesus? Porque se Jesus queria nos salvar, Ele não nos levou ao céu rapidamente. Por quê? Vocês precisam passar por provações para que o valor da vossa fé seja provado e mostre que ela seja muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem vocês terem visto a Jesus, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam e se alegram com uma alegria indescritível, cheio da glória, obtendo o alvo dessa fé, o alvo da herança, o prêmio que está reservado para cada um dos filhos que servem ao Senhor e gastam os seus dias aos pés do Cordeiro, a salvação da alma de vocês. A nossa recompensa, e fique de pé no teu lugar. A nossa recompensa, o nosso galardão é estar com o Senhor eternamente. Sim, haverá uma recompensa maior para aqueles que multiplicarem aquilo que foi dado. Sim, cada um de nós irá construir algo que irá ecoar pela eternidade. Tudo aquilo que você serviu, todas as vezes que você abriu mão do teu tempo, você está e estará acumulando tesouros no reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 até o 14 diz assim, deixa a luz do palco, por favor. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressurgirá como um leão. Ressurgirá como um leão e virá. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Ele está com uma recompensa guardada para aqueles que praticam o bem. Deixa a luz de palco, a luz do altar. Isso. E a palavra continua nos dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, porque eles terão direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelos portões. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. O céu tem uma expectativa a teu respeito. O céu tem uma expectativa ao teu respeito. Aquilo que você constrói na terra vai ecoar pela eternidade. Mas aquilo que você deixar de construir na terra também vai ecoar pela eternidade. Ao mesmo tempo é uma boa notícia, mas é uma notícia justa. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Não seria justo eu ter o mesmo galardão de Estevão, não seria, porque ele deu a sua vida, ele entregou. Mas existe algo que somente você pode fazer. Existe uma herança que está reservada no reino dos céus para você, mas aquilo que você fizer aqui, a sua dedicação nessa terra em favor do reino dos céus, vai ecoar pela eternidade. Tudo aquilo que você fizer aqui não é em vão. Todas as vezes que você chora aos pés do Criador, Ele está colhendo as lágrimas, para que um dia Ele apresente a você: filho, eu colhi todas as suas lágrimas. Todas as vezes que você orou, todas as vezes que você abriu mão do teu tempo, todas as vezes que você abriu mão dos teus recursos, dos teus talentos, do teu
teu trabalho, todas as vezes que você andou a segunda milha, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Será que você pode dizer isso? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada vez que você abriu mão do pecado por amor a Jesus, vai valer a pena. Cada vez que você abriu mão do teu tempo para servir a Jesus, vai valer a pena. Cada vez que você abriu mão dos teus recursos para investir no reino, vai valer a pena. Vai valer a pena. Guarde essa palavra, que ela nunca mais saia do teu coração. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, quando você pensar que não dá mais, se lembre, há uma recompensa, há um tesouro e vai valer a pena.